A paz do Senhor a todos, estamos mais uma vez de volta com o nosso EBD na web. Desta feita com a lição 5, estamos estudando nesse trimestre acerca da carta de Paulo aos Efésios, uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo entre as 13 cartas que ele escreveu. E a lição de hoje, o nosso tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Extraído do capítulo 2 da carta aos Efésios, versículos 4 e 5. Nós estamos estudando uma lição riquíssima, que é a carta aos Efésios. E hoje o tema está baseado, ou trazendo à luz, ou a base do tema é o pecado que temos herdado desde Adão e que, ao receber Jesus Cristo como nosso Salvador, ao aceitarmos a salvação em Cristo Jesus, salvação esta profetizada por Deus em todo o Antigo Testamento, e no Novo Testamento, Cristo vem para cumprir todas as profecias, vem como Salvador e vem como oferta pelo pecado. E quando nós, ao ouvirmos a mensagem de salvação e aceitarmos essa mensagem, reconhecermos que somos pecador, aí nós temos a liberdade, a partir de então somos libertos da culpa, libertos do pecado. Então, o tema principal é essa liberdade que passamos a ter em Cristo para uma nova vida, liberdade do pecado. O objetivo geral da nossa lição é revelar a graça salvadora de Cristo, essa graça que nos garante vida eterna. E os objetivos específicos nós temos o entendimento que nós devemos ter, melhor dizendo, acerca da nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Tivemos vida, recebemos vida através da graça do Senhor. E informar que a nossa salvação vem de Deus e não meramente de obras. Bem, com a introdução, ou como introdução, podemos trazer à luz a ideia que a lição traz dentro do seu bojo acerca da doutrina da salvação que estamos estudando. E dentro da doutrina da salvação, hoje vamos estudar sobre a doutrina do pecado. Porque estudamos a doutrina da salvação e trazemos à luz a doutrina do pecado, a origem do pecado. É uma doutrina que está na Bíblia, ela tem a origem lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, e nós vamos entender em todo o curso do Antigo Testamento e do Novo Testamento o pecado agindo na raça humana, e é uma doutrina vasta, e dentro da doutrina da salvação nós vamos hoje estudar sobre isso. Nós vamos observar que a antiga natureza do homem no pecado é uma natureza de morte. E quando falamos de morte, nós temos que entender o que é morte, né? Porque quando falamos de morte, nós temos a morte espiritual, ou morte moral, temos a morte física e temos a morte eterna. É bom deixar claro isso aqui, porque o texto aqui está falando de morte, mas no sentido de morte espiritual. Pecado que traz morte espiritual. A morte espiritual, Efésios 2, versículos 5 e 6, ela exige ou pede que haja para esta morte uma ressurreição. Dentro do assunto que estamos estudando,
diz que existe a morte espiritual e o homem, ao aceitar Jesus, ele recebe agora uma transformação de vida. Isso podemos traduzir como ressurreição e está dentro do escopo da nossa lição, não é? A morte física, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, passa a ter uma necessidade de uma ressurreição física. Para a morte espiritual, há uma necessidade de uma ressurreição espiritual. Para a morte física, surge a necessidade da ressurreição física. E nós vamos entender que existe a ressurreição de mortos, existe a ressurreição dos mortos e existe a ressurreição dentre os mortos. Quero trazer uma explicação rápida aqui, é que essa ressurreição dos mortos são pessoas que, biblicamente falando, nós temos 8 casos, 3 no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento, pessoas que morreram e tiveram sua vida de volta, mas essas pessoas tornaram a morrer outra vez, o transcurso de suas vidas. Temos a ressurreição dos mortos e, por fim, a ressurreição dentre os mortos. Essa ressurreição dos mortos são aqueles que morreram, desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, que vão ressuscitar lá no final, para ser julgado diante do trono branco. E a ressurreição dentre os mortos, aí está a esperança da igreja, aqueles que morreram fisicamente, onde ressuscitar no dia do retorno de Cristo. Falando de morte eterna, conforme Mateus 18, 9, Lucas 12, 5, nós temos aqui o oposto desta morte eterna. É a ressurreição, chamada de primeira ressurreição, em Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e versículo 14. Por que eu estou trazendo essas explicações simples, que parece até que eu estou saindo do escopo da lição? É porque nós estamos falando de morte espiritual. O tema da nossa lição é acerca desta nova vida em Cristo, dessa ressurreição espiritual, que lá em 3,16, aliás, 3 de João, versículos 3 ao 8, melhor dizendo, Jesus, no seu encontro com Nicodemos, deixou claro que ele precisava nascer de novo. Não renascer, mas nascer de novo. Esse nascer de novo tem a ver com esta ressurreição, esta nova vida em Cristo Jesus. Por isso que explicamos sobre morte espiritual, que está dentro do tema da nossa lição, morte física e morte eterna. Para a morte espiritual, ressurreição espiritual. Para a morte física, ressurreição do corpo. Para a morte eterna, é a primeira ressurreição ou a ressurreição para estar com o Senhor eternamente. Doutrina do pecado. Nossa condição anterior era uma condição de morte em pecado. Estávamos mortos nas nossas ofensas. Conforme o texto de Efésios 2 e 1, vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. E o autor da lição, comentarista da lição, falando dessa antiga natureza de morte em ofensas e pecado, ele fala 2 palavras aqui, explicando a etimologia dessas 2 palavras. Primeiro, ofensa, que vem do grego paraptoma, tendo o sentido de passo em falso de forma deliberada. E outro termo grego, que é o termo para pecado em si, a palavra amatia, que descreve a atitude de alguém querer acertar, mas errar o alvo. Isso está no capítulo 2, versículo 1, que acabamos de ler. Bem, quando falamos de pecado, essa palavra hamartia, dela deriva a expressão hamartiologia, que é o estudo ou a doutrina do pecado. Quando estudamos sobre pecado, nós temos a visão, que é a visão bíblica, que traz para nós o seguinte conceito. Pecado, na visão religiosa cristã, é a representação máxima do mal, pois é ela causadora de todas as espécies de males. Aí podemos ver que, quando falamos de pecado, nós falamos de um mal cometido, e podemos ver o mal em 3 esferas. Mal moral, que é o pecado propriamente dito.
mal natural, que é a desordem no universo, e o mal metafísico, que representa os limites do ser humano. Então, o pecado é o mal cometido pelo homem, que vai de encontro à santidade de Deus, à natureza de Deus. Dentro do segmento dos pontos desenvolvidos pelo comentarista, nós temos 3 inimigos do homem, que está no primeiro ponto da lição e nos subpontos, quando ele fala das nossas ofensas e os nossos pecados. Em outro tempo andaste, ou na vida que antes andavas, ou na vida que antes estava. E aqui nós temos Paulo trazendo a metáfora, a simbologia do andar, do proceder. Não é simplesmente um caminhar por uma via. Aí ele diz, andaste segundo o curso deste mundo. Versículo 2, do capítulo 2 da carta aos Efésios. Depois ele diz, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E depois ele diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós temos aqui 3 inimigos. Nós temos o mundo aqui, o sistema do mal, que João, em sua epístola, ele fala que não devemos amar o mundo, e nem aquilo que ao mundo pertence ou aquilo que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E temos, em segundo lugar, o príncipe da potestade do ar, que Paulo vai falar disso melhor, capítulo 6 da carta aos Efésios, que é um dos temas da nossa lição, que vai ser estudado posteriormente. Este príncipe da potestade do ar é o diabo. Então, o segundo inimigo. E o terceiro inimigo que nós temos aqui é o inimigo carne. Carne aqui não é simplesmente corpo, porque corpo no grego é soma. Carne aqui é sarx, no grego, significa a nossa natureza humana. Aquilo que nós temos, que nasce conosco, que desde Adão, em consonância com a lição que estamos estudando, nós herdamos essa natureza humana, natureza propensa ao pecado. Então, nós temos 3 inimigos. Nós temos o mundo, nós temos o diabo, andamos conforme o curso do mundo, andamos conforme o príncipe da potestade do ar, o diabo, e andamos fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, da nossa natureza. Então, este andar aqui, são 3 inimigos neste andar, que nós, quando estamos separados de Deus, estamos ligados a Ele. Andar segundo o mundo, segundo o diabo e segundo a carne. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. E quando falamos do segundo ponto da nossa lição, estamos trazendo agora a graça. Temos falado do pecado e agora vamos falar da graça. A graça ligada ao amor de Deus e à sua misericórdia. Forma um trio, né? Amor, graça e misericórdia. Você não pode separar as 3 coisas, esses 3 atributos de Deus dispensado ao homem. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus gracioso e Deus é um Deus misericordioso. Então, nós somos vivificados pela graça. Primeiro ponto diz que somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. E diz assim o texto, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, porque todo pecado provoca ira em Deus. E temos que entender que existe ira de Deus em 2 instâncias. Não vamos entrar neste conceito agora, estudar a etimologia desta palavra ira, mas vamos entender que a ira de Deus existe, a ira de Deus momentânea, Deus se ira a todo instante, porque todo instante nós somos susceptíveis a falhas, a pecados, mas existe a ira de Deus acumulada. Isso está bem tipificado lá, bem representado lá no livro do Apocalipse, que fala das taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra, né?
Então, ali tem 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Eu não estou colocando na ordem cronológica, mas... E quando se fala das taças da ira de Deus, é como, simbolicamente, a taça da ira de Deus se enche do seu furor, da sua ira, até o momento que preenche, ele derrama sobre a terra. Então, a ira de Deus pode ser a ira momentânea e a ira de Deus pode ser a ira acumulada. Na lição estamos estudando sobre esta ira de Deus, que ela é acumulada em todas as eras e um dia será derramada sobre a terra. Mas a graça de Deus nos livra desta condenação. A graça de Deus, ela nos livra desta ira vindoura de Deus sobre aqueles que desobedecem e não aceitam o seu Filho e não recorrem à salvação disponibilizada a todos. E rejeitando esta graça, rejeitando a salvação do Senhor, essas pessoas estão sob a ira, debaixo da ira do Senhor, que um dia será derramada sobre a terra. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e nós temos aqui uma conjunção adversativa, né? Mesmo o homem sob a ira de Deus, sobre o pecado, ou cometendo o pecado, e este pecado atraindo sobre si a ira de Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. João 3,16 é o texto máximo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, as pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é o amor, é a graça, é a misericórdia do Senhor. Esta graça, ela veio para nos vivificar, ou seja, nos dar vida outra vez, coisas que nós, acerca disso, melhor dizendo, falamos no início, né? Do novo nascimento, capítulo 3 do Evangelho de João, esse ressuscitar, como está em Colossenses capítulo 3, essa nova vida, morreu para o pecado e agora ressuscitou para Deus. Ou seja, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, mas agora fomos vivificados. Ressuscitamos com Cristo para esta nova vida. Esta graça que nos vivifica, ela também é a graça que serve para nos exaltar. Porque diz o terceiro ponto, do segundo ponto, ou o terceiro subponto, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Não entenda a palavra exaltar aqui como dar ao homem méritos e glórias, não. Esta palavra exaltar aqui é colocar o homem em uma posição elevada diante de Deus, com Cristo. Ou seja, esta graça nos leva a estar com Cristo e ser aceito por Deus. Nós não temos nenhum mérito, nenhuma capacidade, mas o Senhor, através da sua graça, nos traz bênçãos sem medidas. Meus queridos irmãos, já partindo para o terceiro ponto da nossa lição. A salvação, que é pela graça, quando nós estávamos mortos no pecados, veio a graça, veio a misericórdia, veio o amor, nos propondo esta salvação. Ela não pode ser por obras. Nunca podemos guardar na nossa mente nenhum resquício de que alguma obra que nós fizermos, que nós venhamos a fazer, o que nós fazemos, elas podem nos trazer, proporcionar algum mérito para a salvação. A salvação, ela não vem por nenhuma obra humana. O texto deixa claro em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, eu gostaria de ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Versículo 9, não vem das obras. Primeiro, não vem da gente, não vem do ser humano, não vem dos méritos humanos. Segundo, não vem das obras que esse ser humano possa realizar, empreender, fazer. Versículo 9, para que ninguém se glorie.
Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A salvação não vem das obras, mas após a salvação efetuada em nossa vida e nós podermos vivenciá-la, ela provavelmente vai produzir em nós boas obras, ou nos levará à prática das boas obras. Não é a obra que salva, mas o salvo em Cristo, ele tem boas obras a praticar. Nós entendemos que lá em Tiago 2, 14 a 26, está aqui na tela para você ver, você pode estudar em casa. Tiago está falando do outro lado da moeda, porque alguém já disse que Tiago é contra o que Paulo diz aqui acerca da salvação, que ela não vem por obras. E lá Tiago diz que a fé que traz a salvação à existência em nossas vidas, que produz a salvação em nós, que efetua a salvação de nós, esta fé, ela não pode ser fé se não tiver obras. Mas Tiago está falando que as obras aqui em evidência na carta do apóstolo Tiago, ou do escritor Tiago, é de que é impossível que alguém que seja salvo não venha produzir boas obras. Paulo está dizendo que para a salvação não pode haver obras, não há obras para salvar ninguém. Não são méritos humanos, é um lado da moeda. Já Tiago está dizendo que aquele que é salvo, aquele que já é salvo, ele praticará boas obras, porque se ele é salvo e ele crê, a sua fé, ela vai redundar em obras, ou seja, vai resultar em boas obras. A graça como meio da salvação. Nós temos que ter consciência que para um grande pecador, nós temos um grande Salvador. A graça do Senhor liberta da morte. Através da graça vem a salvação, e essa salvação liberta da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. E ao mesmo tempo permite que esta pessoa que foi salva pela graça possa desfrutar das bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, de 1 a 7. Todas essas bênçãos aí são para serem desfrutadas aqui em vida. É claro, evidente que tem as bênçãos futuras, mas a graça nos proporciona isto através da salvação em Cristo Jesus. A palavra graça vem da palavra grega charis, que significa favor imerecido da parte de Deus para com o homem, conforme Romanos 3 e 24. Nós não merecemos, mas este favor de Deus nos alcançou. A graça, ela ativa no homem o livre-arbítrio e capacita este homem pecador para que tenha uma resposta de fé ao chamado do Evangelho, conforme Romanos 11, 6. Esta fé, quando é a resposta para este chamamento, leva à aceitação da obra realizada por Cristo no Calvário. E a pessoa agora, respondendo à graça, recebe salvação. As obras como evidência de salvação é o resultado. Mas para ser salvo, não são as obras que vão salvar. Mas, ao salvo, evidencia as obras, porque ele já é salvo, ele já é partícipe das benesses espirituais que vêm da parte de Deus. Nós vamos terminar aqui fechando já o terceiro ponto, mostrando um texto para a nossa meditação. Porque temos que entender que depois de salvo em Cristo Jesus, salvo do pecado que antes praticávamos, deste andar anterior que nós tínhamos, um andar defeituoso, que era um andar conforme o mundo, conforme o príncipe das potestades dos ares, que é o diabo, e conforme a nossa natureza humana, a nossa carne. Mas ao aceitar Jesus, ao ser abraçado pela graça, a ressuscitar com Cristo para uma nova vida, ao nascer de novo, nós temos agora uma nova vida
e um novo andar. E esse novo andar, nós estaremos sujeitos ao pecado. Porque o pecado não sai de nós uma vez por toda, porque ainda temos um corpo mortal. Vivemos em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É novidade de vida. Mas estamos sujeitos, susceptíveis às tentações, ainda em vida, até o dia da nossa partida ou até o dia do arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Eu gostaria de ler com vocês um texto para encerrar, sintetizando essa questão de estar liberto do pecado, ter uma nova vida, ressuscitar com Cristo, nascer de novo. Mesmo assim nós estamos sujeitos às tentações. Hebreus capítulo 11, já no final, versículos 39 e 40, e depois vamos ler os primeiros versículos do capítulo 12 da carta aos Hebreus. 39 e 40 diz assim, do capítulo 11, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, concretização da promessa, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está falando dos heróis da fé, que viveram no Antigo Testamento, que não alcançaram, não é, o que nós alcançamos. Aí no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, texto muito conhecido, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, do 1 ao 13. Temos lido também capítulo 11, versículos 39 e 40. Bem, este capítulo 12, versículo 1, fala de duas coisas, embaraço e pecado. O escritor aos Hebreus aqui não está falando para aqueles que estão mortos em pecado. Ele está falando para aqueles que já ressuscitaram com Cristo. Aqueles que ressuscitaram para uma vida nova. Ele está falando para aqueles que vivem pela fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, que li os dois últimos versículos, é conhecido como o capítulo da fé, dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. E o capítulo 12, a primeira palavra é, versículo 1, portanto, ou seja, é o fechamento do que foi falado até então no capítulo 11. E aqui o escritor deixa claro que nós, como os heróis da fé, que foram até o fim na sua jornada, na sua caminhada, nós devemos copiá-lo. Essa nuvem de testemunha, alguém traduz como pessoas que estão perto da gente, nossos vizinhos. Não, o texto não quer dizer isso. Quer dizer que esta grande nuvem de testemunha são os heróis da fé citados no capítulo 11. Mas ele diz que nós devemos imitar a sua fé, a sua caminhada, e não atentar por os embaraços. E esses embaraços não são pecados, mas podem levar ao pecado. Devemos nos livrar desses embaraços e do pecado que tenazmente, que constantemente, na minha versão diz, nos assedia. O que é ser assediado? É constantemente ser tentado. Aí ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, venhamos a caminhar agora esta nova jornada, porque aquele caminhar segundo a carne, segundo o mundo, segundo o diabo, nós não vivemos mais neste caminhar. O nosso novo caminhar agora, esta carreira que nos está proposta, é uma carreira conforme a visão de Cristo, caminhar de Cristo, conforme o seu Evangelho. E esse novo caminhar, esta nova carreira, nós devemos continuar perseverando, porque ela nos foi proposta, não foi nós que propomos para nós, foi Deus que propôs para nós. Aí o versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a nossa base,
Cristo é o nosso modelo perfeito. Diz que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está sentado à destra de Deus no seu trono. Quero ler ainda o último versículo 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, quando você pensar em desistir, fatigado com as lutas desta vida, com o sofrimento desta vida, considere Cristo. Leve em consideração a pessoa de Cristo, que é o vosso modelo. Como ele persistiu até o fim, como ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, você também tem que seguir em frente, lembrando que ele foi até o fim e você também tem que ir até o fim. Fecho aqui a Bíblia e já vou fechar a lição, mas eu gostaria de trazer uma proposta para você de leitura. Estou mostrando aqui, mas vai aparecer também aqui no visor, na tela. Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. Esse livro está à venda na nossa livraria, a Arca Missionária. E este livro eu ganhei de presente, estou lendo ainda, e é um livro muito importante porque ele trabalha com a gente, nós que somos crentes, somos salvos em Cristo Jesus, nascemos de novo, parece até que não existe mais pecado em nossa vida. Os pecados foram perdoados, a nossa vã maneira de viver já foi perdoada em Cristo Jesus, recebemos a salvação e agora está tudo certo. Mas ele fala aqui de pecados intocáveis. Ele fala de coisas que às vezes a gente acha que não é pecado, e é pecado. Fala de pecados que a gente às vezes acha que são insignificantes, ou nem são pecados. Ele fala de impiedade. E a gente pensa que impiedade é coisa de pessoas não crentes. Não. Impiedade é deixar de fazer alguma coisa que não seja para glorificar a Deus. Toda vez que eu faço alguma coisa que não seja para a glória de Deus, estou sendo ímpio nas minhas atitudes. E Paulo diz que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Nós podemos pecar por omissão. Lá no Antigo Testamento encontramos o profeta Samuel que disse que pecaria se não orasse pelo povo de Israel. É um pecado de omissão, você pecar por deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Existem outros pecados sutis, intocáveis. Ansiedade, insatisfação, murmuração, ingratidão, orgulho, inveja. E alguém até diz assim, eu estou tendo aqui uma inveja santa. Não existe inveja santa, né? Ciúme, o mau uso da língua, não é? E eu podia até dizer o mau uso do teclado, porque você pode não falar com a língua, mas pode usar o teclado até para, às vezes, difundir mentiras, e fake news, informações indevidas. Né? Quando você cala, você é senhor do seu silêncio. Quando você fala, é escravo do que fala e do que escreve. O mundanismo em si, o egoísmo, o descontrole, o julgamento precipitado, que é chamado de julgamento temerário. Você julgar sem ter uma base. E às vezes propagar essa informação, isso é pecado. A impaciência, a irritabilidade, e etc, e etc, e etc. Então este livro, Pecados Intocáveis, é uma dica que eu trago para vocês. Já que estamos estudando sobre que fomos libertos do pecado antes cometido para uma nova vida em Cristo, mas agora com uma nova vida em Cristo nós continuamos sendo tentados. Por este mundo, somos tentados pelo diabo e somos tentados pela essa natureza humana que ainda está conosco. Mas que Deus nos ajude, que possamos usufruir dessas bênçãos provenientes da salvação, de viver uma nova vida com Cristo, cada vez mais crescendo, amadurecendo e aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.